Quais são os documentos de Varginha que tu tem, que tu queria ver o original? Assim, de Varginha mesmo, os únicos documentos que eu tenho é o IPM, que esse daí também já está público. Os documentos que foram gerados na época, eles foram enviados para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, e depois dessas duas órgãos militares para Brasília. Então, esse daí que eu queria botar a mão, mas esse eu não consegui. Ainda não consegui. O que é o IPM que tu falou antes? O IPM é um inquérito policial militar, que foi um inquérito que eles instituíram para colocar panos quentes em cima do caso. Porque, assim, o caso Varginha, ele fugiu do controle. Por quê? Com 3 meses de investigações do Grupo dos 7, quem que era o Grupo dos 7? Era o Birajara Franco Rodrigues, pesquisador lá de Varginha, mais o Vitório Pacatini, que era do Cicoane, o Claudeir Covo do INFA de São Paulo, eu, que era do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, o Jamil, também do GUG, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos do CEPEX lá de Sumaré. Esse grupo dos 7 tiveram acesso irrestrito a tudo do caso Varginha. Com 3 meses de pesquisa, no dia 4 de maio de 1996, foi feita uma reunião histórica em Varginha, com a convocação da imprensa maciça lá e alguns pesquisadores de outras partes do Brasil também, e até tinha gente do exterior. E foi revelado tudo que a gente já tinha descoberto a respeito do caso, já que havia um acobertamento muito grande por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. E naquele dia foi revelado o nome de alguns militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas para a Unicamp, né, para a ESA, para os hospitais, dos hospitais para a ESA, da ESA para Campinas, depois teve até um outro ser que foi para Iperó, numa base de segurança máxima da Marinha. E os nomes que foram revelados naquela época falavam do Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, que era o comandante da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que era o chefão, né? Ele que era o cabeça, organizador de toda a operação de captura, né, naves, seres, tudo, coordenado pelos americanos. Foi veiculado ainda o Cabo Vassalo, Sargento Pedrosa, Tenente Tibério e o Capitão Ramírez, Soldado Cirilo, Soldado Demelo, isso do Exército que eu tô falando. Aí depois tem os caras do Corpo de Bombeiros que estavam envolvidos, tinha o Palhares, Soldado Rubens, o Major Maciel. E vocês foram falar com esses caras? Então, eles todos negam, entendeu? Todos negam. Porque teve nenhum que deu uma olhada mais assim, cara, não posso falar. Assim, teve alguns que deram depoimento em vídeo e em fita cassete para nós, revelando detalhes. E naquela época, eles pediram um sigilo. Só que agora, já passou mais de 25 anos. Fez 25 anos agora em janeiro de 2021. Então, muitos militares agora já estão reformados ou não seguiram carreira, recrutas que participaram de captura. A gente teve no sul de Minas, agora recentemente, gravando em vídeo o depoimento de um recruta que esteve a 1,5 metro da criatura durante uma das capturas. Foram feitos 3 dias de capturas iniciais. Foi no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96. O que ele falou nesse depoimento? Então, no depoimento, que eu ainda nem publiquei no canal lá, mas a gente vai publicar no momento oportuno, ele fala que a criatura, né, era daquela forma mesmo que as meninas descreviam, né, marrom escura, tinha um cheiro muito forte, parecendo amoníaco, tinha aqueles calombinhos na cabeça, ela tinha 3 dedos, né, nas mãos, e nos pés também, algo bem diferente. Inclusive, ele chegou a fazer um desenho. Eu acho que eu tenho o desenho aqui para te mostrar. Isso aqui é uma pequena pasta de Varginha. Vamos ver, deixa eu colocar aqui. Eu tenho bastante coisa, né, sobre Varginha, mas inclusive
tem até uma foto aqui com o Petri, mas não é seu parente, não. Esse aqui, ó, Luiz Petri, que era do Fantástico. Aham. Esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues, né? Mas o desenho que esse militar fez é esse aqui. Ele chegou a fazer o desenho da criatura que ele capturou. Isso aqui é recente, esse desenho. Recentíssimo. Foi esse ano. Esse ano ele desenhou. Esse ano que ele tomou coragem de gravar ali, entendeu? Eu tenho outros desenhos. Esse aqui foi de julho de 96. Foi um militar da ESA que mandou essa carta para nós. E ele chegou a fazer o desenho da criatura. Sempre você vê que é bem parecido. Deixa eu ver esse aqui para mostrar na câmera. Ó, Isso aqui é recente também? Não, esse aqui, ó, 22 de tá. julho de 96. Foi uma carta que esse militar mandou. Eu vou pegar aqui. E ele falou que ele participou de uma operação Pente Fino no Rio Verde, porque tinha umas criaturas soltas lá. Tá, então essa carta aqui, o cara escreveu na época? Na época, em 96. Tá, ó, e aí... 22 de janeiro, olha, 22 de julho de 96. Então mas ele mandou uma carta assim porque ele queria dizer a verdade. Ele não podia falar isso aí. Não, olha o que ele fala, ó. Prezado pesquisador, né? Endereçado ao GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, Edson Boaventura Júnior. Sou militar da ativa da Escola de Sargentos das Armas de Três Corações e tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. No final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro, mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha, no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente, não posso me identificar nesse momento. Aí ele botou só umas iniciais. E isso aqui é o desenho, né, que foi feito com base na descrição das meninas naquela época que viram no terreno baldio. Que é bem parecido com isso aí também. Isso aqui é mais moderno, esse desenho, ou é daquela época? É daquela época também. Tá bem feito. Né? Daquela época. Os desenhos, por exemplo, os primeiros desenhos que foram feitos naquela época eram esse. Ó. Esse aqui foi uns desenhistas dos jornais lá de Varginha, repórteres, né, que acabaram fazendo com base no depoimento das meninas. Como é que era essa história mesmo? As meninas foram as primeiras a ver os seres, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Elas viram à tarde. Como que começou? Um objeto voador não identificado, ele caiu. Durante a noite, na madrugada, né, do dia 19 para 20, já era dia 20 praticamente, um casal de ruralista lá, um chamado Eurico de Freitas, outra Oralina de Freitas, viram um objeto em formato de submarino, soltando fumaça, como se tivesse avariado, passando bem baixinho no pasto. E aí o gado ficou meio que apavorado, correndo de um lado para o outro, e eles foram vendo até aquele objeto desaparecer, né, a distância assim, porque tinha uns matos também, e na direção lá do bairro Jardim Andere, né? E logo pela manhã, no Jardim Andere, algumas crianças começaram a jogar pedras numa criatura que parecia uma espécie de macaco, que era isso daí, que elas imaginaram, né? Um bicho estranho, parece um macaco,
ficaram jogando umas pedras. Aí alguns moradores ligaram para o corpo de bombeiros, porque é o corpo de bombeiros que captura bicho, né? Assim, bicho selvagem, abelha, né? Essas coisas. E aí o corpo de bombeiros foi lá com luvas, redes, desceu um barranco. Esse barranco aqui, ó, que estão nas fotos. Esse barranco aqui, ó. Eu tô aqui em cima, eles desceram por esse barranco. Uhum. Aqui uma simulação do corpo de bombeiros, e eles capturaram uma dessas criaturas. Essas histórias são todas baseadas em relatos, em ligações à polícia, o que os policiais falaram, o que os bombeiros falaram. São mais de 100 testemunhas, militares, civis, que tiveram algum tipo de envolvimento. A passagem das criaturas também dentro do corpo, aliás, do hospital. Né, teve até um médico que acabou dando um depoimento para um outro médico norte-americano que esteve lá, que é o Dr. Roger Carleir, falando a respeito que ele tratou de uma fratura na perna de uma dessas criaturas. E que a cicatrização foi algo extraordinário. Em 24 horas estava totalmente cicatrizado e era uma fratura exposta. Isso foi descrito nesse livro aqui, ó, que é o livro UFO Crash em Brasil, do Dr. Roger Carleir. Então tá descrito. É o médico que falou com o médico. Isso. Tá. Ele é um médico norte-americano, ele esteve participando assim das investigações do caso Varginha, teve lá na época, e como ele é médico para médico, acabou falando lá nos termos técnicos, dando detalhes, e tem detalhes incríveis aí, inclusive de interação, como se fosse uma espécie de comunicação com a criatura, através do olhar, não verbalmente, mas talvez telepaticamente, ou nessa interação. Ele disse que via várias imagens de coisas e tinha vários pensamentos que ele chegou a ficar com dor de cabeça. Ele enxergava no próprio... Dentro da mente dele, ele enxergava o que o cara estava falando. Enxergava como se fosse uma televisão, imagens. E ele fala o conteúdo dessa alguma coisa assim. O que ele estava tentando falar pro médico? Várias coisas. Aí tá nesse livro aí. Mas tem algum detalhe, uma comunicação que ele tá tentando fazer com o médico? O que ele tava pedindo socorro? Tava pedindo para ser salvo? Esse aspecto também de empatia, né? Na hora que ele olhou para a criatura, ele viu que a criatura estava sofrendo. Eu não sei se porque os militares chegaram a atirar numa dessas criaturas. Tem um relato de um morador lá do Jardim André que disse que houve uma patrulha, desceu um grupo de militares, de repente ele escutou um tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e depois os seres subiram o barranco com aqueles saco de campana. Um deles estava se mexendo e o outro inerte. Então provavelmente o tiro que ele ouviu foi da morte de uma dessas criaturas. Depois nós tivemos um outro depoimento de uma pessoa que estava lá dentro dessa operação e que disse que o próprio militar ficou assustado ao ver essa criatura e aí sacou o armamento e mandou bala. Eles relatam em algum momento que houve uma resistência por parte das criaturas? Em nenhum momento não houve. Não teve resistência por parte das criaturas. Só tentaram fugir, mas na hora da captura se deixaram capturar. E isso nos levou a uma conjectura de que o que foi pego, né, o que foi capturado pelos militares teria sido uma espécie de cachorrinho do ET. Um animal biológico treinado, talvez um robô biológico, que faz determinadas funções, mas não o chefe. Não o tripulante principal da nave. Esse que foi pro hospital não era o ET, era um cachorro? Não que fosse cachorro. Eu usei cachorro como se fosse claro. ser submisso a uma outra tipologia. Esse é o que foi pro hospital. Que mandava. Esse que foi que é o cachorrinho, entre aspas. Os que foram pegos foram todos esses inferiores. Entendi. E mas o que aconteceu com o chefão? Então, esses eu acho que a nave deve ter vindo, como teve vários revoadas lá de objetos, deve ter resgatado esses antes dos outros. Os outros ficaram para trás. Mas aí eles chegaram a tentar voltar para pegar esse. Só que já era tarde demais.
Tem um relato, por exemplo, de uma senhora que estava de acompanhante no Hospital Humanitas, da mãe dela, que estava com um problema de câncer lá e tal, e depois ela veio até falecer. Mas nesse momento em que ela estava, durante uma noite, um desses objetos chegou próximo da janela. E aí foi pânico generalizado, as enfermeiras correndo. E depois aí ficou o comentário, né, que as enfermeiras falando, deve ter sido por causa daquele bicho que passou aqui. Aí comentou que tiveram que incinerar, né? Aí conversaram lá com a mulher. Tiveram que incinerar a roupa de cama, porque ficou uma substância esquisita, que era meio oleosa do corpo daquela criatura. E aí tiveram que queimar a roupa de cama, né? Incinerar. E aí esse objeto ficou ali passando, mas depois foi embora. Ganhou altura e desapareceu. E os resultados sei lá, quiseram ver o que era aquele bicho, né? Fizeram um experimento, uma ciência por trás. Tem alguma divulgação do que foi descoberto? Não há divulgação dos resultados, mas o que a gente apurou é que a criatura morta, uma morta e uma viva, foi para a Unicamp, e o Badan Palhares e o Conradinho Médici tiveram acesso a essas duas criaturas. E o Badan chegou a fazer a necrópsia com a criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva. Tem um médico também, que eu sei o nome dele, conheço, que ele chegou a ver a criatura antes dos americanos levarem. Vários médicos que estavam ali disponíveis antes dos americanos levarem foram chamados e puderam observar, mas não analisar assim complexamente a coisa. Deram uma olhada e cada um dentro da sua área, né? Observar alguma coisa daquela criatura.